Bien, una vez más, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de este curso de verano un tanto especial, abierto un mundo, podríamos decir, y vamos a continuar con las sesiones de trabajo. Ayer se estuvieron viendo cuestiones relacionadas con el patrimonio, con los paisajes, también otras dedicadas a las políticas públicas, a cuestiones quizás relacionadas con la cultura, con otras cuestiones también generales. Y hoy en esta primera sesión la vamos a dedicar, como señala bien el programa, a las dinámicas socioeconómicas en diferentes contextos territoriales, espacio rural y producción agrícola. En total tenemos 7 contribuciones que todas ellas podríamos agruparlas prácticamente en 2 líneas, una dedicada a esas transformaciones y a esas, podríamos decir, estrategias del agronegocio en contra a veces o en detrimento de los camponeses, de los campesinos, y por otro lado esas otras prácticas de agricultura más urbana en las ciudades y también alguna aportación desde Mozambique y unas propuestas por la acuicultura a favor de los pequeños campesinos y la integración, podríamos decir, en un sector primario más comercial en este rincón, ¿no? Enlazando en unos y otros casos o con algunas relaciones con lo que son los objetivos del milenio, ¿no? Y esa preocupación tanto por la agricultura sostenible como con la seguridad en lo que comemos, aunque aún perdón, estamos lejos de conseguirlo. Bien, creo que ya estamos conectados, bastantes de los que participan en la tarde de hoy, siguiendo la dinámica que ya ayer mantuvimos entre todos, los vídeos, los documentales que cada uno ha grabado los hemos podido ver con una gran calidad, muchos de ellos explicativos, pero aún así hoy en esta sesión plenaria pues cada uno de los autores tendrá o dispondrá de un tiempo para exponernos eso que ya nos han anunciado. Recuerdo, como también decía ayer el profesor Lucio Cuño, el profesor Valentín Cabero, podéis utilizar algunos de los materiales que ya nos habéis expuesto, creo que es posible para que también todos lo podamos ver, aunque el poder de la palabra es también muy importante. Bien, en este sentido vamos a comenzar con las primeras de las aportaciones del profesor Mesías Dos Pasos, particularmente una alegría volvernos a encontrar como en muchos de los que ayer intervinisteis y lo que hoy también os estáis presentes en el curso. Y digo que el profesor Mesías Dos Pasos nos va a hablar de la calle do río Amazonas, dos Tupauís ao agronegocio. Y perdón por mi mal portugués. Profesor Mesías, puede falar cuando quiera, un placer reencontrarnos. ¿Tiene que abrir el micrófono? Sí. No le escuchamos. Por que não? Oh, agora. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia e boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, os meus agradecimentos ao CI por esta oportunidade que eu tenho de apresentar um trabalho, resultado de um projeto de pesquisa apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu creio que o PowerPoint que foi enviado já anteriormente, que está na plataforma aí do CI, é mais completo por conta dos mapas, das figuras, etc. Tal. E aqui eu vou ser rápido, são 5 minutos, na tentativa de
de motivar um debate, né? A calha, o título do trabalho, A Calha do Rio Amazonas, dos Tupaiús ao agronegócio, eu quero contextualizar essa minha relação com projetos voltados a problemáticas amazônicas, que são o início desses meus estudos na Amazônia se deu no início da década de 1980. Eu começo com a região do Vale do Guaporé, Jauru, depois subo para a Chapada dos Parecis, depois entro no médio norte do Mato Grosso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Depois pego a BR-163 de Cuiabá a Santarém e finalmente chego à calha do Rio Amazonas, mais exatamente a confluência do Rio Tapajós com o Rio Amazonas. Então, todos os meus projetos têm como temática mais clara os impactos socioambientais motivados pelo avanço das frentes pioneiras que, no plural, porque elas são muito diversificadas, desde a frente pioneira de subsistência até a capitalista, do garimpo, etc. Nesse contexto ainda, é sempre bom lembrar que esse processo de ocupação mais recente da Amazônia, já no período dos governos militares, tem duas fases distintas. Uma de 1970 a 1974, quando foi priorizada uma colonização social, que está no... E depois, a partir de 1975, a colonização empresarial. Isso é uma discussão que eu faço no artigo, mas também lembrando aqui, na tentativa de um debate, que no debate acadêmico e político, a preservação das florestas na Amazônia tem alta relevância para a proteção do clima e da biodiversidade. Isso a nível internacional, sobretudo. A níveis nacional e local, a expectativa está no desenvolvimento econômico. O que a gente observa ao longo desses 30 anos ou mais de pesquisa na Amazônia, e notadamente na Amazônia de hoje, é o aumento da tensão e da concorrência capitalista por mercados e, consequentemente, pela apropriação e uso dos recursos naturais, influenciando o acirramento do desmatamento e de conflitos socioambientais. A Calha do Rio Amazonas abrange os municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos. A escolha desse recorte geográfico, ou seja, da Calha do Rio Amazonas, para uma análise geohistórica, se justifica, primeiramente, pela longa história, que eu diria sem história, ou seja, pelos primeiros contatos dos europeus com as populações nativas, e também pelo tempo curto de uma integração recente e rápida no modelo de produção capitalista, notadamente a partir de 1990, isso na Calha do Rio Amazonas, com a chegada de agricultores capitalizados, voltados para o cultivo de grãos, em especial a soja e o milho. Até então, quer dizer, antes de 1990, na Calha do Rio Amazonas, a paisagem era dominada por projetos que a gente considera já consolidados. Foi o assentamento de pequenos agricultores, de agricultores sem terras, a partir do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Estava tudo consolidado nessa calha do Rio Amazonas. Claro que o mito de que a região era despovoada e dispunha de recursos infinitos justificou o direcionamento de imigrantes para a região, notadamente nordestinos, refugiados da Grande Seca de 1915, assentados rurais da região sul na década de 1970, trabalhadores para as obras de projetos federais dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e do Polo Amazonas. Claro que houve o crescimento de cidades, vilas, fazendas, estruturas produtivas, conectado por estradas e também pela rede urbana detrítica ao longo dos rios, ou seja, era uma região de ocupação consolidada, né? Historicamente, essa região do Baixo Amazonas, notadamente aí Santarém, Belterra, Santarém, né? Ela viveu um período de conflitos muito intensos entre as missões jesuíticas, que ganharam grande relevância com a chegada do padre Antônio Vieira,
em 1671. E a política que resultou na expulsão da Companhia de Jesus, arquitetada pelo Marquês de Pombal e executada, notadamente, pelo irmão deste, o governador de Grão-Pará e Maranhão, Mendonça Furtado. Então, essa foi uma fase longa, de muitos conflitos, que está no artigo completo. Claro, passado essas regiões da Amazônia, embora com uma ocupação histórica, elas vivem muitos momentos, fases de latência, de pouca dinâmica. No entanto, eu abordo no artigo o que eu chamo de voos de avestruz. O que eu estou chamando de voo de avestruz são os ciclos econômicos de quase nenhuma sustentabilidade que passaram ou que passaram pela calha do Rio Amazonas. Eu destaco, nesses ciclos de pouca sustentabilidade, o ciclo da borracha, notadamente o ciclo da borracha de 1870 a 1912. A borracha também passou. Né? Aí veio depois uma segunda fase, também com borracha, a partir do projeto Henry Ford, que resulta na fundação de Fordlândia, em 1928, e de Belterra, em 1934. Esse também foi um projeto de curta duração, de poucos resultados social, econômico, etc., para a região. E vem depois uma fase de um outro projeto também de curta duração, mas de grande importância no momento, que é a Tesejuta, que é um projeto por conta da iniciativa de dois japoneses, um do Japão, outro da região já de Santarém. Então, essa dinâmica territorial, essas transformações paisagísticas ocorridas na calha do Rio Amazonas, motivadas pela chegada dos sojicultores, é analisada a partir das nossas observações de campo, da análise de imagens de satélite Landsat e de consultas bibliográficas. O que acontece com os sojicultores em 1990? O que acontece é o que a gente chama, podemos entrar numa fase de prognóstico, que é uma nova fronteira, uma fronteira revitalizada. Ou seja, a chegada dos sojicultores desloca os pequenos proprietários, que já eram assentados pelo INCRA, no início dos anos 70. Esses assentados vão ocupar áreas de floresta, onde também o INCRA implanta, como é o caso dessa calha do Rio Amazonas, o projeto de assentamento corta-corda. E, claro, que esse enorme território entre o Rio Amazonas ao norte, a BR-230, Transamazônica ao sul, o Rio Tapajós a oeste e o Rio Xingu a leste, hoje é objeto de um desmatamento muito intenso, em parte, entre aspas, justificado pela política do INCRA, mas, na verdade, é para atender a pressão do agronegócio. Eu coloco como considerações finais um item que eu não abordei aqui, mas está no artigo, que é o impacto do zoneamento ecológico e econômico que foi definido, que foi implantado nessa região da Casa do Rio Amazonas. No entanto, a constatação que eu tenho é de que há uma ineficiência do zoneamento ecológico e econômico que, ao que tudo indica, segue o mesmo destino de grande parte dos projetos do INCRA e, claro, agora agravado pela pressão do agronegócio, que contribui para descaracterizar os fundamentos do zoneamento ecológico econômico da calha do Rio Amazonas. Então, claro, é uma sociedade muito diversificadas, com sujeitos e atores com projetos muito diferentes, gerando muitos conflitos. E esse é um palco muito atualizado da Amazônia. Os conflitos são diversos. Eu finalizo citando uma frase do dramaturgo, jornalista brasileiro, já morto, o Nelson Rodrigues. Ele disse, né? O subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Era essa a minha apresentação. A todos, muito obrigado
e eu fico depois aguardando o debate. Muito obrigado. Valeu? Muito obrigado, profesor Mesías. Parece que esa política o esa dinámica de programas, proyectos que no llegan a buen término, no sé si es una estrategia para, podríamos decir, lavar la cara en castellano, es decir, una política para encubrir el que se deje a la expansión de otros negocios, como luego veremos también en algunas de las otras comunicaciones del agronegocio, y empujar al campesinado a abrir esos nuevos espacios, ¿no? Exatamente. Os camponeses são, de forma que eu acho que muitos não têm essa clareza, são usados como mão de obra nas frentes pioneiras de desmatamento, as regiões, quando aparentemente consolidadas por um projeto mais social, depois chega o modelo de agricultura mecanizada, mais capitalista, agronegócio, e se apropria de tudo isso. Está bien. Muito obrigado. Y vamos a dar paso entonces a la segunda comunicación de el traspondo de aguas e vidas, as villas productivas rurais en la transposición del río San Francisco, perdón por mezclar los dos idiomas, en Brasil. Y nos lo presenta Ana Paula Coa, que creo que está ya disponible. Puedes empezar. Obrigado. Sí. Creo que hay algún pequeño problema. Sí, no te oímos. Sí, Ocey. Creo que tenemos algún pequeño problema de darnos paso. Tendremos que esperar un momento. Ahora. No. Abre el micrófono, a ver si te oímos. No, no es posible. No. ¿Y ahora? Sí, ahora. ¿Ahora sí? Ahora estamos. Ok. Bom dia, professora, bom dia a todos. Bom dia, professor Messias. Bom dia, Igor. O título dessa pesquisa, que é parte dos estudos do meu relatório de pós-doutorado, que é supervisionado aí pelo professor Messias, Transpondo Águas e Vidas, as vilas produtivas rurais e a transposição do São Francisco, Brasil. Então, essa pesquisa parte da que a gente chama aqui de mais importante obra de transferência hídrica entre bacias hidrográficas no país, que é a transposição do Rio São Francisco. E é preciso ressaltar que o São Francisco, ou o Velho Chico, como a gente conhece aqui no Brasil, é o único rio perene a cortar o sertão. Ele é responsável por 63% da oferta hídrica na região nordeste do Brasil. E, assim, a partir desse recorte, eu deixo claro que o objetivo dessa pesquisa foi a abordagem do programa de reassentamento de populações em vilas produtivas rurais, e esse programa de reassentamento ele é parte
dos 38 programas básicos ambientais que foram medidas compensatórias, né, por conta da transposição do Rio São Francisco. É um programa do governo federal. Então, a transposição do Rio São Francisco é uma temática discutida desde o Brasil Império, né, é bem antiga, secular, e a importância dessa transposição, né, todo o debate foi não só pela abrangência, né, do Rio São Francisco, a abrangência territorial da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né, abrange aí 7 estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e em menor parte Goiás e o Distrito Federal, abrange aí 8% do território nacional e tem uma gama de singularidades culturais, de usos tradicionais da terra, né, na bacia hidrográfica. Então, as obras da transposição do Rio São Francisco, elas iniciaram em 2007, né, englobando 2 eixos, um eixo norte, chamado eixo norte, e um eixo leste, né, objetivando aí, através de canais de concreto, levar água para a porção norte da região nordeste, né, a porção mais seca da região nordeste. E nesse contexto, antes mesmo do início das obras, né, antes mesmo de 2007, as populações, pequenos produtores rurais que se situavam numa faixa ali ao longo de 200 metros, né, da passagem desses canais de concreto, de onde esses canais iriam passar, essa população foi desapropriada pelo governo federal, porque essas terras foram desapropriadas pelo governo federal para a passagem dos canais da transposição. Então, 848 famílias ao todo, que viviam ao longo dessas faixas, né, viviam de forma dispersa em propriedades rurais ao longo do caminho dos canais da transposição, elas tiveram que deixar suas terras, elas tiveram indenização por parte do governo federal, o cálculo para o pagamento da indenização foi feito somente a partir do governo federal, somente a partir disso. Então, foram construídas aí vilas produtivas rurais para essas 848 famílias, né? Elas viviam aí nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, em 11 municípios ao todo desses 3 estados, né? Pernambuco, Ceará e Paraíba. Então, dentro do programa de reassentamento de populações do governo federal, foram construídas 18 vilas produtivas rurais. E o porquê desse nome, né, vilas produtivas rurais? Antes, essas 848 famílias viviam de forma dispersa no semiárido nordestino aí desses 3 estados, né, Pernambuco, Ceará e Paraíba. E a partir da desapropriação, elas passaram a viver em estruturas previamente organizadas pelo governo federal, né, nessas vilas produtivas. E essas vilas produtivas possuem, então, um setor residencial para moradia e um setor para as atividades agropecuárias. A área produtiva, né, desse chamado setor produtivo das vilas produtivas rurais é formada por terrenos para atividades de sequeiro, que são aquelas atividades que dependem aí da chuva, né, são áreas não irrigadas, e por terrenos irrigados também. Por áreas para a irrigação. E cada família reassentada, ela teve direito a um lote residencial, um lote de sequeiro e um lote para irrigação. Mas eu ressalto também que não existe ainda irrigação nessas vilas. Isso não é uma realidade ainda para esses pequenos produtores rurais. E dentro desse contexto aí da organização desses lotes, né, o lote residencial ele tem ali meio hectare, o lote de sequeiro tem 4 hectares e o lote irrigável 1 hectare. Os reassentados eles recebem atualmente um salário mínimo do governo federal enquanto eles aguardam essa infraestrutura para irrigação. Depois que chegar essa infraestrutura para irrigação, eles vão receber durante 6 meses ainda uma ajuda de custo do governo federal. Mas para abastecimento doméstico, né, das residências, algumas vilas, né, dentro para essas 18 aí, vilas ao longo desses 3 estados, elas necessitam ainda de carro-pipa, muito comum aí no semiárido nordestino, né, algo simbólico aí. Algumas vilas possuem poços, né, para abastecimento. Então, toda a problemática tratada nessa pesquisa aborda que de sitiantes, né,
esses pequenos produtores rurais se tornaram moradores de vilas, com organização previamente estabelecida pelo governo federal. No primeiro ano, algumas vilas, né, algumas problemáticas foram observadas. No primeiro ano de moradia desses pequenos produtores nessas vilas, eles não poderiam utilizar, por exemplo, o lote de sequeiro, que é o maior lote, né, por conta de demandas de questões de legislação ambiental. Né. Após aí, o segundo ano, já no segundo ano, eles puderam utilizar, né, o lote de sequeiro para plantação de milho, feijão, capim. Poucos têm gado, por exemplo, mesmo nesse contexto, porque a área é pequena, eles abordam que não tem como criar gado, por exemplo, né, mesmo poucas cabeças. Né. E esse gado também ele não pode ser criado solto, somente nos lotes residenciais ou nos lotes de sequeiro, e tem que ser tudo cercado. E a gente traz a problemática também que, saindo dessas vilas, né, da área dessas vilas, as famílias encontram o que elas chamam de uma área imensa, vazia, inóspita, que eles chamam de terras do governo. Né? Então, nessas vilas, né, que é abordada na nossa pesquisa, são nessas vilas que os pequenos produtores rurais constroem, então, seus novos territórios de reprodução social. Né? E algumas vilas, os produtores rurais, eles citam o fato de que, para as obras da transposição, né, o caminho dos canais de concreto, o governo federal pegou as melhores terras, né, o que eles chamam de terras mais baixas. Né? E essas terras, as melhores terras, né, foram, segundo eles, foram desapropriadas. Né? Eles ficaram com terras de pior qualidade, por exemplo. Então, esse no material que foi enviado para vocês, tem todos os mapas, tem bastante, tem um mapeamento bem interessante, figuras também, que está lá disponível. É isso. Obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigada, Ana Paula. Voy a decir que, igual que el día pasado, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, puede hacer uso del chat. Yo sí tengo he visto algunas analogías con algunas políticas antiguas en España, donde esta trasvase de población, esta transposición de las poblaciones fue forzada, evidentemente, y no sé si esas compensaciones de tierras, o no me ha quedado claro, tampoco se oía con nitidez, si esas transposiciones, esas tierras que se les da a las personas desplazadas, tienen algún tipo de coste para ellos que tengan que pagar a largo plazo o no. Não tem que pagar. Eles receberam uma indenização muito problemática, assim, de muitos falando, a indenização foi um valor muito pequeno, né? O cálculo da indenização pela desapropriação foi um valor muito pequeno. Já tem alguns estudos, por exemplo, de alguns casos de suicídio entre esses pequenos produtores rurais que foram desapropriados porque eles não se adaptaram a essa nova realidade, por exemplo. Y hay campesinos que han sido expulsados y que no han optado por estas nuevas poblaciones, por estas vilas. Não entendi, professor. O som para mim está un poco baixo. Sí, no, que si hay algunas personas que han tenido que desplazarse, pero que no han ido a estas vilas creadas, sino que han optado por otros lugares. Si hay más familias que esas 848 que no se han acogido a esta disposición. Esse número de 848 é o número total que o governo aborda, né? Esse é o que eles divulgam, né? Esse número total de famílias. Está bien. Y también alguna punta de que estos principios constitucionales de participación social no se han tenido en cuenta. Exato. Tá. Foi uma obra imposta e tudo isso foi imposto, essa nova realidade também foi uma realidade imposta a eles, né? Não tinha outra alternativa senão aceitar. Está bem, obrigado. Muito bem a apresentação.
vamos entonces a pasar a Nicole Dos Muchangos, que junto con Lluveda Cambe presenta una comunicación sobre la acuacultura como una contribución práctica a la minimización de la pobreza en Mozambique, un espacio totalmente diferente del brasileño y de los que conocemos en este entorno peninsular, y que nos va a hablar de estas propuestas. Espero que cuando puedas tendrás que abrir el micrófono, tendrán que habilitarnos para que, de momento no tienes que abrir el micrófono, o te lo tienen que abrir, tendremos que esperar. No, parece que hoy las conexiones entre uno y otro lado van un poquillo más lentas y por tanto tendremos que esperar, igual que nos ha pasado antes con Ana Paula. Parece que la conexión con Nicole también está dando algunos problemas. No sé si quizá no nos dicen nada desde CEI, podemos pasar quizá a ver si la conexión es mejor con Igor Breno, que también está, le veo en pantalla. Buenas tardes, buen día. En este caso, para que nos hable de la dinámica territorial marañense, vamos a un segundito a ver si desde la organización, desde la sala de control, podríamos decir, en este formato online. ¿Sí? ¿Consegue me escutar? Está bien, pues entonces damos paso. Entonces te presento a Igor Sousa, que junto a su compañero José Sampaio presenta una comunicación. O Nicole parece que también, pero ya no sé. Ela primeiro, sem problema. Lo que usted diga. Está bien, de acuerdo. Opa, olá. Vale, pues entonces, ya que se han solucionado los problemas, la conexión con Nicole, pues le damos paso para que nos hable de este interesante proyecto en Mozambique. Boa tarde ou bom dia, não sei onde. Olá, boa tarde, sou a Nicole, estou aqui em Portugal. Peço desculpa pelo que aconteceu agora, que estou a usar o telefone, a aplicação pelo telefone, então ele não aceitava, tive que configurar agora, mas ainda bem que já estamos conectados. Primeiro queria agradecer esta oportunidade de poder participar mais uma vez no curso de verão. Participei a primeira vez no ano passado e foi muito bom. E decidi desafiar-me agora de novo com a minha colega Lluveda Cambe, que neste momento ela encontra-se em Moçambique, mas que vamos aqui apresentar a ideia do nosso projeto que queríamos implementar antes desta situação do Covid, desta pandemia. E o nosso projeto ainda não está finalizado, ainda estamos com alguns problemas por causa da situação em que vivemos. Também queria encorajar e dizer que há muitos bons profissionais, há muitos bons trabalhos, e é sempre bom estar à volta de pessoas que sabem tanto, têm um caminho muito bom. E começar então por dizer, eu sou a Nicole, como já disse, e nós somos moçambicanas, e o nosso país é um país de terceiro mundo, é um país em desenvolvimento, e nós achamos que a aquacultura pudesse ser uma possível resposta para minimizar a pobreza. E então, eu, licenciada em Ciências do Mar, e a Lluveda Cambe, como engenheira civil pela Universidade de Petronas da Malásia, decidimos fazer uma sinergia e ver como é que nós podemos materializar esta nossa ideia. Então, juntas, conseguimos perceber que
construindo infraestruturas sustentáveis e que pudesse haver uma distribuição equitativa dos recursos marinhos em Moçambique para as comunidades mais frágeis. Decidimos então apostar nesta área que é a aquacultura. E por quê? Primeiro porque nós temos a pressão hoje em dia nos ecossistemas, sabemos que há mais oportunidades nas zonas costeiras, há um crescimento populacional então isso cria pressão nos ecossistemas, o que faz com que a demanda seja menor que a procura, a demanda dos recursos marinhos, seja menor que a procura. E também temos outro aspecto que é a poluição marinha, o que faz com que, quando estas populações vão buscar estes recursos, a qualidade nutricional já não é boa. Então, aqui é que nós encontramos a aquacultura como uma possível solução para estes pequenos fatores que eu acabei de mencionar. E como é que ela haveria de se sustentar? Primeiro, estamos a falar aqui de aquacultura não no espaço marinho, mas em terra. Então, havia de proporcionar às comunidades locais uma oportunidade de enaltecer os pequenos negócios, os seus negócios, comércio. Havia de permitir também uma cooperação científica, uma vez que é uma área ainda muito nova, muito frágil, pouco aproveitada em Moçambique. Então, isso ia criar oportunidade de fazer sinergias com outras universidades, outras organizações. O que havia de permitir? Havia de permitir mais postos de trabalho nestas comunidades que não têm acesso às zonas costeiras que não estão perto, e também havíamos daqui também de olhar para a parte do género, da mulher. Sabemos que a aquacultura requer força, então costumamos dizer que é mais destinada para os homens, mas não. Aqui seria uma oportunidade das mulheres estarem integradas, porque não requeriria tanto esforço. Ao mesmo tempo, estaríamos a proteger o ecossistema marinho. Sabemos que existe um ciclo de vida dos peixes e de todos os animais marinhos, só que o que acontece com a pressão no ecossistema, começa a haver pesca ilegal, começa a haver a pesca antes do tempo que esse ciclo se feche. Então, a aquacultura deveria resolver também esse problema, havia de aliviar a pressão, a qualidade nutricional também seria muito boa, seria melhor do que se fosse no ecossistema marinho, e havia de também, como eu já tinha referido, temos muitos problemas com a pesca extrativa, com a pesca ilegal, então havia de ajudar a solucionar esse problema. Então nós sabemos que a aquacultura, para os países que detêm desta atividade, traz receitas muito boas, e que desde o início o homem começou pela caça e pela colheita de frutos e plantas silvestres, e ao longo do tempo houve uma mudança computacional, o que fez com que o homem ficasse mais sedentário, e ele começou a domesticar os animais, até começou a domesticar animais marinhos, e deste modo é que surge a aquacultura. Mas então, quais são as fragilidades que nós encontramos desta atividade em Moçambique? Primeiro é a lei de terras, como eu já tinha dito, é necessário ver as condições e garantir a utilização dos recursos naturais, e há muita burocracia ainda, é preciso fazer-se estudos como é que eu posso dizer, estudos mais profundos. Depois temos a parte da tecnologia. Sabemos que é um país em desenvolvimento, não temos muitos recursos, perdão, estou um bocado nervosa, e nós queremos enaltecer o que já existe. Nos sítios que existe a aquacultura, nós queremos enaltecer e trazer técnicas novas. De que adianta nós trazermos tecnologias que são usadas na Europa, no Brasil, se as pessoas não estão educadas para isso? Então é preciso também aliarmos a uma educação cívica. Depois temos o fato das burocracias, como já disse, que é uma fragilidade enorme. O acesso à informação ainda é muito restrito, é direcionado
certos grupos. E também, como eu já tinha dito, a capacidade de investigação e fazer sinergias com outros países, outras organizações. E hoje em dia também, como nós falamos de sustentabilidade, nós tínhamos que também integrar esta parte no nosso projeto. Estaríamos viradas pelo objetivo 14 e pelo 12. O 14 significa proteger os ecossistemas marinhos, como eu já tinha falado, daquela relação do crescimento populacional, a pressão que faz nos ecossistemas e nas zonas costeiras. Nós traríamos a aquacultura como uma resposta dessa pressão. Depois temos o objetivo 12, que é a produção e consumos sustentáveis. Faríamos uma melhoria contínua, aquela parte das tecnologias que também já referi, que havíamos de enaltecer o que já existe e não trazer coisas novas, porque se nós queremos ajudar as pessoas, se nós queremos que elas estejam integradas, convém nós adaptarmos à realidade delas. E depois com isso tudo também é possível nós gerirmos os resíduos produzidos durante esta atividade, os resíduos dos animais, dos peixes nesse caso, e faríamos então o uso racional e sustentável dos recursos. Então, neste sentido, eu sei que nós ainda temos muito que explorar, ainda temos muito que estudar, mas gostávamos mesmo de apresentar esta nossa intenção e esta nossa ideia, que foi assim um bocado cortada aos pés por causa desta situação em que vivemos, mas agradecemos desde já a oportunidade, aceitamos sugestões, contributos e é isso. Obrigada. Obrigada para ti, Nicole, y creo que es un tema muy interesante para Mozambique, quizá por mi mal conocimiento de la lengua portuguesa. No me ha quedado claro si estos proyectos benefician directamente a las comunidades locales, si son ellos los que participan o hay unas empresas que son las que terminan llevándose los mayores beneficios. Disculpe, no, si son las comunidades locales las que se benefician de estos proyectos o si hay empresas que son las que llevan la tecnología y la propuesta. Não, é mesmo para as comunidades que são grupos mais frágeis e não têm a possibilidade de aceder a esses recursos e que estão longe das zonas marinhas e não têm como fazer. Obrigada. Tenemos en el chat una pregunta pendiente para Paula. No sé si quizá es momento de responder. Sim, professora, só respondendo a sua pergunta, que um colega que estava no grupo escreveu ali para mim, já que eu não tinha entendido, sobre as famílias que não se enquadraram nas políticas, né, que foram desapropriadas, elas foram para essas vilas, né, apesar da indenização, elas tiveram que ir para essas vilas porque o dinheiro foi pouco e não compensaria não ir. O problema é que muitos não se adaptaram, né? Por isso tem relatos de casos de depressão e suicídio. Eles foram, mas muitos não se adaptaram a essa nova realidade. A pergunta a Maria Madalena fez algumas perguntas aqui, quanto às famílias transpostas, né? A satisfação e adaptação dos pescadores, eles continuam tendo acesso ao rio? Acesso ao rio, não. Os canais, eles são protegidos, né, pelo Exército. As pessoas não podem ir lá e pegar um balde de água, por exemplo. São áreas protegidas pelo governo federal. Então, eles poderão ter acesso quando tiver for construído algum açude. Então, eles não têm esse acesso direto, não. Pelo menos as vilas que estão próximas ali ao Rio São Francisco, eles não têm acesso, por exemplo, à proximidade dos canais. Isso em relação às vilas produtivas, aos moradores. A frequência à escola dos jovens. As vilas, a estrutura das vilas, algumas, pelo menos no projeto do governo federal, tem escolas. Mas o que acontece?
Em muitas vilas, apesar dessa organização constar escolas, não compensou a construção dessas escolas por conta do baixo número de alunos. Então, eles têm aula no município mais próximo. Eles vão, né, tem o transporte escolar. Quanto à frequência, a gente não, pelo menos eu não tenho acesso a esses dados de o que modificou para os alunos das vilas produtivas em relação à escola, nessa mudança em relação à escola. Assistência à saúde, as vilas também, a estrutura constam postos de unidade básica de saúde. Nem todas as vilas também funcionam esses postos. Tem vilas com poucas famílias, tem vilas com muitas famílias. Então, para o governo federal também não compensava construir postos de saúde nas vilas, né? Apesar da organização constar isso. Então, eles vão para o município mais próximo para atendimento também. Os eventos culturais, o que se tem notícia é que nas vilas, né, muitos têm, como padroeiro, por exemplo, São Francisco, né? Então, tem festividades relacionadas, festividades católicas relacionadas a padroeiro. Então, tem bingos ali, bingos com rifas de animais também. Então, são essas as notícias que se tem em relação, por exemplo, a eventos culturais, mais festas de padroeiro de santos, por exemplo. Obrigada, Paula. Bien. Sí, entonces pasamos ahora ya, creo que sí, a Igor Breno para que nos hable de la dinámica territorial marañense, esas estrategias de desarrollo y sus implicaciones en el campo a partir de 1970. Esperemos que la conexión vaya bien e podamos escucharte. Pronto. Estamos escutando, né? Beleza. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia a todos que estão no Brasil, em Portugal, na Espanha, em Moçambique e os demais países que possam estar representados aqui nesse encontro. E, inicialmente, também eu queria agradecer a oportunidade dada pelo Centro de Estudos Ibéricos, a apresentação do nosso trabalho, a aceitação e os esforços que a comissão organizadora deve ter tido, né, para fazer esse encontro, né? Se não podemos estar presencialmente, estamos virtualmente, então é uma grande oportunidade, fico bastante feliz e acredito que os meus companheiros também que estão apresentando as pesquisas também devam estar se sentindo da mesma forma. Então, inicialmente, começamos, como a professora Isabel colocou, a dinâmica territorial maranhense. Então, o que pretendemos com essa pesquisa? É poder fazer esse histórico e, por vezes, comparativo daquilo que o Maranhão representava enquanto período imperial, colonial e como ele está atualmente. E o que pode nos revelar que o Maranhão ele traz e perpetua essas estratégias de desenvolvimento a partir de uma forma que ela se repete ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. O que muda é apenas a forma como elas são tratadas, mas que os objetivos, as diretrizes são as mesmas. O que eu estou falando e o que nós estamos colocando enquanto análise a essas dinâmicas territoriais é que essas estratégias de desenvolvimento para o campo maranhense, elas colocam duas faces lado a lado, dos grandes produtores, dos pequenos produtores, o agronegócio versus a agricultura familiar, podemos dizer assim, os benefícios fiscais dados aos grandes produtores e as políticas públicas para os pequenos agricultores. Então, traçar esse paralelo e fazer essas comparações é importante para compreendermos como o Maranhão se transformou socioespacialmente, podemos dizer assim, dentro do seu território. E isso tem impacto direto nessa configuração territorial. E, dando prosseguimento, eu posso compartilhar minha tela aqui, professora? Rapidamente, só para mostrar um gráfico. Sim, está bem. Então, vamos aqui.
Conseguem observar? Sim. Então, eu trouxe esse gráfico rapidamente para mostrar que, a partir dos anos 70, essa configuração territorial, ela é perpetuada historicamente com a concentração de terras, e aí a gente pode ver nas barras azuis e amarelas a intensificação, a quantificação, essa oscilação, ainda que grande, dos grandes produtores, em comparação aos pequenos agricultores com a barra azul. Ou seja, ao longo do tempo, as áreas para os pequenos produtores diminuem cada vez mais. O que se deve a isso? Se deve à participação do governo federal, à participação do governo estadual e à participação do governo municipal também. O que a gente viu historicamente? Que é a venda de terras do Estado a baixo preço, isenções fiscais, subsídios fiscais, benefícios de todas as formas para os grandes produtores, para que as empresas de fora possam se instalar aqui no Estado. E o que fica para os pequenos agricultores, agricultores familiares? Basicamente, as políticas públicas. E aqui a gente está falando do Programa de Aquisição de Alimentos, a gente pode estar falando também do Programa Nacional de Alimentação Escolar. São políticas públicas direcionadas aos pequenos produtores e que elas são suscetíveis às conformações políticas, às conformações econômicas e possivelmente culturais e sociais também, por que não? Então, os pequenos agricultores ficam relegados a segundo plano, ou a terceiro plano, pode dizer assim. E isso o agronegócio vai a braços largos aí, a partir de 1970. Isso não é algo que a gente pode estar falando a partir de 1970. Por quê? Como a gente observa nesse gráfico, isso é uma configuração histórica. E o que muda em relação ao agronegócio? O modelo primário exportador é o mesmo. Isso a gente está falando desde a criação da Companhia Geral do Comércio, Grão-Pará e Maranhão. Quando o Maranhão, falando puramente econômico, ele entra no cenário nacional com seus produtos. Ali era cana-de-açúcar, depois vem o açúcar, o arroz, depois vem o babaçu. E o que temos hoje? A gente tem esses produtos, que são esses aqui, a partir de 90, muitos são os mesmos, mas depois eles mudam. Mas o que se mantém? Se mantém a característica primária exportador. O que muda ao longo dos anos são apenas os produtos e o aumento de terras, é claro. Mas a lógica capitalista que se insere no campo maranhense é a mesma. Porque a gente está falando da mandioca que se perpetua historicamente como produto dos pequenos agricultores, possivelmente no futuro, não tão distante, se torne um produto dos grandes produtores. Pode assumir o papel da soja. Aqui, quem está acostumado com o contexto maranhense atual, a gente vê que temos cerveja produzida a partir da mandioca. Então, é uma forma de que o capitalismo pode se apropriar de um novo produto, caso a demanda por soja diminua. Então, continuamos a lógica, apenas a substituição dos produtos. E aqui, rapidamente, a gente vê o que sobra da política pública. Nós temos que, no Maranhão, temos 217 municípios. Menos da metade desses municípios estão incluídos no PA. Então, isso é parte de uma análise política e que é fortemente empregada, não vou dizer somente no Maranhão, mas no território nacional como um todo, e que essas políticas públicas, o PAA, o PENAI, como eu já havia falado, elas são importantes para a ideia do abastecimento interno, porque a agricultura familiar no Brasil, ela mantém 70% daquilo que a gente tem em nossas mesas, não é o agronegócio. Então, cai por terra, quando analisamos esses dados, de que o agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Será que o agro, nessa forma da pandemia, está alimentando os brasileiros? A gente vive numa situação de problema sanitário
E quem está resolvendo são as políticas públicas do PA e do PENAI. Mesmo que não tenha aulas nas escolas, as feiras estejam bloqueadas, o PA e o PENAI estão sendo a saída para continuar a alimentação dessas pessoas. A gente pode criticar a forma que esses programas são aplicados por conta de um viés político e econômico, porque eles são suscetíveis, os programas. E a gente pode trazer aí desde do governo da Dilma Rousseff. Então, são problemas políticos, institucionais e também econômicos e financeiros que estão no Brasil, mas que são, ainda assim, são essas políticas públicas que estão abastecendo 70% das nossas mesas. Então, finalizando, eu sei que era 5 minutos, eu passei um pouquinho mais, mas trazendo como considerações, o que a gente observou? A gente enfatizou que essa lógica capitalista implantada no Maranhão continua a mesma. O que muda são os produtos e o aumento da quantidade de terras que estão cada vez maiores. Além disso, a gente tem a saída dos pequenos agricultores que vão para onde? Vão no caso do Maranhão, para a cidade grande, que eu estou colocando aqui como São Luís, e para as cidades médias ou regionais. O Maranhão ele faz fronteira com o Pará, o Piauí e o Tocantins. Então, as cidades circunvizinhas de vários municípios maranhenses recebem pessoas que saem de suas terras e vão ocupar as áreas periféricas dessas cidades, possivelmente. Então, o agronegócio continua aumentando. O que isso também tem a ver? Tem a ver também com o desmatamento, que está em segundo plano agora, mas por conta do coronavírus, mas ainda assim o Maranhão ele registra uma das maiores taxas de desmatamento em 10 anos. Isso significa alguma coisa? Isso significa uma possibilidade ainda mais de expulsão dos pequenos agricultores de suas terras. E essas terras são provenientes do Estado, ou talvez também de pequenos proprietários. É uma porta de entrada para que grandes áreas se tornem cada vez maiores no estado do Maranhão. Então, professor Isabel, foi basicamente isso. Desculpa por ter ultrapassado o tempo. No, está bien. Está bien, muy obrigado. Te pregunta Arlette que la caída de los productos en 2016, no sé si estás viendo el chat, el cómo, a qué se produce, que parece que queda en todos los productos una bajada en la transparencia que nos has puesto de los cultivos, de las producciones. No sé si lo tienes a mano y la otra... Eu posso engatar essa afirmação essa sua consideração nessa pergunta aqui da professora Rosângela? Dá para responder em um só. Está bien. Y en relación con la incorporación de las nuevas tecnologías al agronegocio, que pregunta también Rosángela, ¿no? Si existe una diferencia y una relación con los agricultores o con otros momentos históricos, de cómo esa incorporação de tecnologias e do agronegócio. Sim. Isso. Justamente, quando a senhora colocou a parte dos produtos que podem estar por vir a ser, então isso continua ainda nessa lógica de substituição dos produtos. O que é a soja hoje, que está em grande escala no estado do Maranhão, e o Maranhão faz parte do Matopiba, pode vir a ser a mandioca, por conta dessa oportunidade que as grandes empresas olham da soja, da mandioca, não ser apenas um produto, mas ser um produto que vai lhes render diversos dividendos, podemos dizer assim, dentro da lógica quantitativa. E quando a gente coloca essa ideia das tecnologias pelo agronegócio, é interessante porque se a gente observar o que o David Harvey e o Milton Santos falam, da diminuição de espaço pelo tempo, as tecnologias acabam sendo produzidas diretamente para que se encurta esse tempo de produção e que permite o aumento do espaço
por conta do aumento da produção dos produtos. Então, a tecnologia também é um advento importante, é uma diferença, né, em relação à produção dos grandes agricultores nos outros momentos, mas se a gente observar no período colonial, no período colonial, no período imperial, também temos tecnologias, claro, para aquela época, mas ainda assim eram avançadas para aquela época, se a gente pode observar assim. E o que temos hoje é uma tecnologia avançada ainda mais para a nossa época, que os pequenos agricultores não conseguem, eu posso dizer assim, partilhar dessa tecnologia por conta da própria violência no campo, dos conflitos sociais, das suas áreas sendo diminuídas, deles ficarem relegados a ter segundo, terceiro plano do Estado. Então, são diversos fatores. Se a gente entrar em outros assuntos, por exemplo, índice de educação, índice de desenvolvimento humano, então, tudo isso pesa contra os pequenos agricultores por conta que o Estado está alinhado aos grandes produtores. O Estado torna-se essencialmente capitalista. Então, esse é um grande disparate que a gente pode observar aqui no Maranhão, e por que não nacional também. Obrigado. Desde mi desconocimiento de Brasil y relacionando las distintas perspectivas y lo que voy aprendiendo de todos vosotros, la propuesta por el agronegocio, igual que antes el profesor Mesías nos hablaba en la zona de la Amazonía, lo cumplen los diferentes estados, pero también el Estado federal. Es una propuesta que viene y que todos los diferentes estados terminan obedeciendo en beneficio propio, o hay algunos dentro del Gran Brasil, ya no solo Maranhão, que parece que sí apuesta por él, o como antes nos decía el profesor Mesías, sino si hay algún otro zona donde cambia y hay una propuesta más a favor del pequeño campesino. Não sei se é uma pergunta. Acaba pesando muito, e a gente traz essa ideia da análise do Maranhão período imperial, colonial, e enquanto unidade federativa. Isso pesa muito, porque isso obedece. As diretrizes são traçadas a partir do, como é que a gente pode dizer assim, do top-down, né? Que as políticas vêm de cima para baixo. Então, quem está em cima formula suas políticas beneficiando a si e a seus parceiros. Quem fica embaixo acaba recebendo, a gente pode dizer assim, as migalhas, por exemplo, ficar tentando sobreviver a uma política que não sabe se próximo ano vai ter. Isso eu estou falando do PAA. O PAA, a partir de 2013, está em constante queda em recursos financeiros para os estados e para os municípios. Mas a gente está falando de estados e municípios, mas tem pessoas que sobrevivem dessa política, que é importante para continuar produzindo, continuar fazendo a sua função, continuar exercendo a sua atividade econômica, cultural, social e política também, por que não? Está bem? O professor Mesías quer intervenir na mesma linha. Está bien. Pasamos entonces, cambiamos un poquito de las propuestas de estas comunicaciones que hemos estado viendo, que nos han expuesto a otra perspectiva que tiene que ver también ya no con grandes propuestas y con propuestas desde los estados, ¿no? Como son estas transferencias o esa incidencia del agronegocio en las diferentes zonas, sino que pasamos a agriculturas urbanas, a otra perspectiva o incluso a algunas propuestas también de huertas sostenibles. En primer lugar, el profesor Antonio Nivaldo Español, no sé si lo tenemos en línea. Sí, el profesor Nivaldo, junto con otros compañeros, creo que sí,
Nivaldo creo que es el que nos va a exponer la relevancia de la agricultura urbana y de los desafíos para integrarla en las políticas públicas, en algunos casos de las ciudades de Álvarez Machado, Aracatúa, Barretos y Presidente Prudente. Profesor Antonio Nivaldo, cuando quieras, y una alegría también reencontrarnos como con el resto de los comunicantes de esta tarde. Buen día. No tenemos, esperemos, sí. Sin sonido. Parece que ya estamos conectando. Sí. No sé. Esta tarde tenemos algún problema mayor con las conexiones. No sé. No se escucha. Sí, no. Sí. Profesor. No sé si la persona que va a presentar como coautora del Alimentasaos. No, pasamos a otro. Me parece que por las señas nos están señalando de pasar a Taitana dos Santos Carballo, la persona que va a hacer la presentación sobre la alimentación segura. ¿Posible? Bueno, en este nuevo formato de curso de verano, parece que las cosas hoy no terminan de encajarse. Tatiana no está presente, pero no sé por qué había ahí una noticia que parecía que sí que iban a preparar, que sí que la iban a poder presentar. Si no, pasamos a Rosángela, que también la tenemos presente, conectada parece, para que nos fale de la producción de alimentos en escala local también. ¿Es posible? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Muy bien, Rosángela. Una alegría verte y oírte de nuevo, y sobre todo todos los que nos están escuchando y todos los que están presentes en esta sesión. Bien, pues a ver si mientras tanto se solucionan los problemas con Antonio Nivaldo, y en esta ocasión Rosángela Medeiros Español nos va a hablar de la producción de alimentos en la escala local, ¿no? La horticultura en Álvarez Machado, una propuesta que también enlazaba con el tema que nos iba a presentar Antonio, y la que también eres copartícipe de ese otro estudio. Bueno, en principio puedes presentar el que estaba previsto de la producción a escala local, y quizás si con Antonio no podemos conectar, finalmente puedes contar alguna pequeña cosa de la otra propuesta. ¿Parece bien? Sim, sim. Entonces, Então, muito obrigada, Marimbel, prazer em revê-la. Bom dia aos colegas brasileiros, boa tarde aos colegas portugueses e espanhóis. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar novamente do 20º curso de verão, promovido pelo SEI, sobretudo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo.
Eu acho que esse tema da produção de alimentos na escala local ganha, sobretudo, uma relevância pela possibilidade que ele pode ter, enfim, tem um potencial para se pensar em termos de uma produção voltada para a escala local, para o abastecimento em termos de alimentos para a população local. Essa comunicação que eu vou fazer, ela também está disponível através do site do SEI, os slides também estão disponíveis, tá? Essa pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla, que conta com o apoio da CAPES e é coordenada pelo professor Antônio Nivaldo Espanhol, que na sequência deverá, enfim, falar um pouco sobre a pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Eu sou professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação da Unesp de Presidente Prudente. É interessante a gente pensar que nós temos, quando a gente está falando em agricultura urbana, né, existem várias definições, mas acho que é interessante a gente pensar essa produção que é realizada dentro das cidades, ou seja, intraurbano, mas também no entorno, ou seja, nas chamadas áreas periurbanas, que também é um tema que a gente tem discutido no âmbito do nosso projeto de pesquisa, né? O que é o periurbano, como defini-lo, para a gente conseguir entender a agricultura urbana. Por que nós nos dedicamos ao estudo, enfim, análise, às pesquisas sobre a agricultura urbana? Em virtude de vários fatores, ou seja, a gente percebe que no período mais recente nós tivemos um redescobrimento da agricultura urbana, que ganha relevância em termos de políticas públicas, em termos da própria sociedade civil organizada, com vários movimentos retomando a agricultura urbana. Então, por que da relevância da agricultura urbana? Então, primeiro, as próprias crises econômicas e sociais, a própria pandemia agora, ele vai descortinar, ou seja, vai chamar mais atenção, sobretudo para as consequências, né, que as camadas da população mais vulneráveis têm em relação ao acesso aos alimentos. Segundo o próprio agravamento, do ponto de vista de vários problemas relacionados à qualidade dos alimentos, né? A gente tem vários episódios no Brasil e em outros países associados à questão da presença de corantes tóxicos, contaminação de alimentos. Então, isso é um problema que vem se intensificando. E a própria questão, né, fazendo uma ponte com o que o Igor falou, o próprio agronegócio, a maneira como se dá, né, a industrialização crescente dos alimentos, os circuitos longos de comercialização, enfim, tem efeitos bastante diversos e muitas vezes nefastos sobre a saúde das pessoas e o próprio meio ambiente. Gostaria também de chamar a atenção, né, que é por isso que, e um terceiro elemento que eu acho que é importante dessa relevância da agricultura urbana está associada à própria perspectiva, né, da retomada em termos de ocupação, né, dos espaços públicos nas cidades. Então, acho que também é importante, quando a gente está falando de agricultura urbana, além das uma série de aspectos positivos relacionados à questão ambiental, que eu não vou ter tempo de me alongar aqui. Então, por isso que nós estamos trabalhando. A agricultura urbana ela é bastante abrangente, ela envolve várias modalidades, vários sistemas de produção, do ponto de vista da própria destinação, né, dessa produção. Então, nós estamos trabalhando com uma modalidade que é a horticultura urbana, tá? Tanto para comercialização, como para a autossuficiência da população envolvida nessa atividade econômica. Bom, então nós localizamos o município de Álvares Machado, né? Porque Álvares Machado, se eu puder mostrar, eu não sei como é que eu faço para acrescentar aqui, deixa eu ver se eu consigo um mapa de localização. É possível vocês visualizarem esse mapa? É possível? Vocês estão visualizando? Sim, sim, se vê. Tá. Então, acho que é interessante para quem mora em outros estados do Brasil ou para quem está fora, né? É interessante a localização, né? No estado de São Paulo. É um município de aproximadamente 24 mil habitantes, então um município relativamente pequeno na escala brasileira. Está localizado no estado de São Paulo
e bem próximo à cidade de Presidente Prudente. Então, é um município vizinho, a distância do núcleo urbano de Álvares Machado e Presidente Prudente é aproximadamente 10 quilômetros. Então, várias rodovias que cortam e fazem a ligação entre os dois municípios. Por que é interessante a gente pensar em termos dessa localização, né? Porque, na verdade, boa parte da produção hortícola que é realizada no município de Álvares Machado, ele é comercializado em Presidente Prudente. Tá? Então, eu acho que é um aspecto interessante para a gente pensar, né, como é que se dá essa forma de, enfim, de abastecimento urbano, ok? Bom, eu gostaria, deixa eu ver se eu consigo voltar agora, ok? Tá, então acho que é uma localização, né, mais ou menos para as pessoas perceberem o que facilita essa comercialização, né, entre os dois municípios. Presidente Prudente tem em torno de 230 mil habitantes, tem um mercado consumidor bastante significativo, né, uma classe média bastante também expressiva, então faz com que boa parte dessa produção que é realizada no município vizinho seja comercializada em Presidente Prudente. Tá? É interessante também a gente observar que o município de Álvares Machado tem uma produção diversificada em termos de horticultura. Boa parte desse cultivo é realizado em terrenos não edificados, terrenos que se localizam em bairros periféricos do município de Álvares Machado, enfim. E uma das principais dificuldades que nós observamos em relação a esses cultivos realizados, é o acesso à água, né? Sobretudo no período, né, onde a gente tem uma menor incidência das chuvas, e aí, consequentemente, eles têm muitos problemas relacionados ao acesso à água. Então, uma das alternativas tem sido a perfuração de poços semi-artesianos para que eles possam, enfim, fazer a irrigação desses cultivos, né? E um outro problema também verificado em relação às hortas que nós visitamos, as entrevistas que realizamos, tem a ver com a falta de assistência técnica. Então, nós trabalhamos já há algum tempo com a questão da agricultura familiar em particular, e nós temos verificado que a falta de assistência técnica tem sido um problema, tanto para os produtores rurais, de uma forma geral, como para os produtores urbanos. Eles não têm assistência técnica, né? Que isso está relacionado a um outro problema mais amplo no âmbito do Brasil, mas sobretudo do estado de São Paulo, porque boa parte dos técnicos que dão assistência técnica e trabalham nas casas de agricultura, eles cada vez mais se envolvem na realização de coleta de dados, enfim, atividades muito mais burocráticas do que voltadas para assistência técnica. Então, acho que esse é um problema que os agricultores têm enfrentando de uma forma expressiva. Eu acho que é interessante também, a gente tem procurado trabalhar com a agricultura urbana, sobretudo pensando, né, na própria configuração territorial que esses municípios têm, né? No caso de Álvares Machado, né, a maneira como se deu a própria expansão, né, do tecido urbano se deu de forma difusa. Então, próximo aos vários bairros, a gente tem vários terrenos que não têm construção, são terrenos que não estão sendo ocupados. Então, isso acaba favorecendo a realização desses cultivos, que é uma outra característica, né? Esses cultivos são, sobretudo, sazonais, né? Em virtude do fato de que, dependendo das condições da especulação imobiliária, eles são, na sequência, são ocupados com a construção de residências, enfim. Eu acho que é um aspecto interessante. Outro também é a forte presença de imigrantes descendentes de japoneses que estão associados ao processo de ocupação desse município de Álvares Machado e que sempre estiveram relacionados ao desenvolvimento de atividades agropecuárias, tanto na área rural quanto nas áreas urbanas, tá? E muitos deles se especializaram na produção hortícola. Então, muitos dos horticultores que nós entrevistamos, eles produzem atualmente
mas eles aprenderam as principais técnicas, os sistemas de produção, porque eles trabalharam com esses produtores japoneses, tá? A gente apresenta uma classificação, né, em relação às várias formas com que essa agricultura urbana é apresentada nesse município de Álvares Machado, enfim, está disponível nos slides. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção tem a ver com a maneira como se dá a comercialização, tá? A gente tem informações sobre os sistemas de cultivo, os instrumentos utilizados, a dificuldade que eles têm em relação à mão de obra. Boa parte da mão de obra utilizada é mão de obra familiar, né? A presença de esposas, dos filhos, sobrinhos trabalhando. E a questão da comercialização. Então, a gente verificou que a maior parte da produção, ela segue 3 caminhos. Ela se dá de forma direta com os consumidores. Então, a importância das feiras livres, né, realizadas tanto em Álvares Machado como em Presidente Prudente, né, para essa venda, né, local, direta aos consumidores, e também de forma indireta, através da comercialização com supermercados, restaurantes. No caso de Presidente Prudente, a gente tem um entreposto da CEAGESP, que também acaba comercializando parte dessa produção. E uma terceira forma da comercialização é através de políticas públicas, né? Seja do governo federal ou do governo estadual. Então, o que a gente chama de mercados institucionais, né, que ganham uma importância, ou que pelo menos tiveram uma importância muito grande na região de Presidente Prudente, pelo menos até o início dos anos 2016 e 2017. Mas, infelizmente, tem diminuído muito a participação em termos de agricultores, sejam urbanos ou rurais, abrangidos por essas políticas públicas. E é interessante a gente chamar a atenção para essa combinação de diferentes canais de comercialização pelos produtores entrevistados, né? Ou seja, eles querem depender cada vez menos de apenas um canal de comercialização, tá? Dada também a própria variação dos preços, né, que os diferentes canais oferecem, a sazonalidade da produção, as oportunidades que eles têm de comercializarem com vários canais de comercialização também, tá? Então, eu acho que é isso, são alguns aspectos que eu gostaria de destacar para vocês, e caso alguém queira perguntar, enfim, acrescentar as contribuições, eu estou aberta também, tá? Então, eu agradeço pela oportunidade novamente, Maribel. Obrigada. Muito obrigado. Creo que quizás sí, ahora Antonio Nivaldo puede intervenir, puesto que las dos comunicaciones están interrelacionadas. Si fuera posible, pasaríamos a que Antonio Nivaldo nos hablara de estas mismas cuestiones de la producción de alimentos en las zonas urbanas, y luego ya si hay alguna cuestión conjunta, lo vemos. No sé si Antonio puede... Sim, ele está aqui comigo, ele veio no meu computador aqui para ficar mais fácil, para ele vai apresentar aqui, ok? Está bien. Ok. Perfecto, entonces... Eu vou passar para ele, então, a palavra, ok? Obrigada. Está perfecto, así los dos en uno. No, mantenemos a Rosángela antes de... Bienvenida, Taitiana, pero vamos a pasar, vamos a mantener a Rosángela para que hable Antonio Nivaldo. ¿Se escucha? Estoy escribiendo para ver. Oi, Maribel. Ahora está. Por fin. Desculpa aí. Un placer volver a saludarnos una vez más, aunque sea a través de esta vía. Y en este caso decía que sería conveniente que nos falaras antes de Taitiana para ver la relevancia de la agricultura urbana y los desafíos
para integrarse, decíamos antes, en las políticas públicas. Uno de los casos es el que ya nos ha expuesto Rosángela, sobre Álvarez Machado, pero también con otros municipios del mismo entorno, de Presidente Prudente, de Barretos y de Aracazá-Tubá, y por tanto tienes la palabra. Muito obrigado. Bom, eu quero pedir inicialmente, então, desculpa a todos aí pelo microfone lá que não funcionou. Estou aqui agora emprestado no da Rosângela. Bom, essa pesquisa, ela é mais geral. Alô? Sí, se te escucha então, bien. Esse é um projeto de pesquisa, então, mais geral, e que é financiado pela CAPES, e tem a participação de Presidente Prudente, dos colegas de Florianópolis, da Federal de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. E nós, então, estamos fazendo a pesquisa aqui na região de Presidente Prudente e Álvares Machado, e nessa comunicação estamos incluindo aqui Araçatuba, que a gente fez apenas uma pesquisa preliminar, e Barretos, que também tem apenas uma pesquisa preliminar feita até o momento. As políticas públicas de agricultura urbana e periurbana, nesse caso nós vamos apresentar só a agricultura urbana, no Brasil, elas são incipientes. A agricultura urbana ela começa a ser trabalhada, ou começa a entrar na agenda da política pública brasileira somente em 2003, no governo Lula, com o programa Fome Zero, e que tem, então, primeiro ensaio, vamos dizer assim, de inclusão da agricultura urbana por dentro do programa Fome Zero. E depois o Ministério do Desenvolvimento Social, nos anos subsequentes, começa, então, a lançar alguns editais para estimular a implantação de hortas comunitárias em vários estados. No ano de 2004, ele investiu US$1 milhão para financiar 18 hortas em vários estados brasileiros. E em 2006 foi constituído o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que também vai lançar as bases para se estabelecer, então, as diretrizes para a construção de uma política nacional de agricultura urbana e periurbana. Então, há todo um esforço do governo federal, sobretudo a partir de 2003, com o MDS, 2004, 2005 em diante, até pelo menos 2012, para estimular a implantação dessas hortas comunitárias, mas com pouca adesão nos estados e principalmente nos municípios. E no Brasil, quem normatiza, quem regulamenta o uso do espaço urbano são os municípios. E aí, então, que se tem uma grande dificuldade para que as políticas públicas municipais considerem, enfim, regulamentem o uso do espaço pela agricultura urbana. O governo federal também, em 2014, possibilitou a emissão de um documento, que é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, para agricultores urbanos. E esse é um documento importante, porque por meio dele os agricultores podem ter acesso à via de crédito do PRONAF e também podem participar dos mercados institucionais de alimentos, como o PA e o PNAE. Então, houve um esforço nesse período, e de certa forma ele se perdeu, porque embora a DAP, que é um documento importante, pode ser emitida para agricultor urbano desde 2014, a regulamentação veio só em 2017, justamente quando essas políticas, já no governo Temer, perderam a sua efetividade. Então, quando nós fazemos as pesquisas por aí, os agricultores urbanos sequer sabem que podem ter acesso ao PRONAF, que podem participar dos mercados institucionais de alimentos. E nós temos observado isso, então, nessas pesquisas empíricas que a gente tem feito em Álvares Machado e Presidente Prudente, e que são cidades em que há uma forte presença de hortas urbanas e periurbanas, e, dentre elas, há algumas hortas comerciais dentro da cidade. E aqui, então, eu vou apresentar rapidamente alguns resultados de levantamento feito em 16 hortas urbanas de Presidente Prudente e 5 hortas urbanas de Álvares Machado. É um fenômeno importante, mas
tem dificuldades, vamos dizer assim, na sua visibilidade mesmo, pela sociedade e pelo seu reconhecimento pelo poder público. Em agricultura urbana imprudente, Alves Machado, então, ela é diversificada, como a Rosângela estava dizendo agora, né? Ela é diversificada em termos de áreas cultivadas. As áreas variam de 100, 150 metros quadrados, até em áreas superiores a 5.000 metros quadrados, mas predominam os terrenos com menos de 2.000 metros quadrados. No caso dessas 21 hortas pesquisadas, 72,4% tem menos de 2.000 metros quadrados. As condições de acesso à terra também são heterogêneas, mas há o predomínio dos cultivos em terrenos próprios. Os sistemas de produção adotados também são heterogêneos, diversificados, mas há um largo predomínio dos sistemas convencionais de cultivo, em mais de 80% dessas hortas. Então, nesses sistemas convencionais de cultivo, 66% das hortas pesquisadas, elas utilizam fertilizantes químicos e 52% utilizam agrotóxicos. Mas também, Presidente Prudente, há um grande produtor hidropônico, ele possui escala, tem 30 estufas, produz, então, mais de 1.000 pés de alface, só de alface, por dia, e tem escala e regularidade para abastecer grandes supermercados e hipermercados. E há também, Presidente Prudente, especificamente, 2 produtores orgânicos certificados, que não só produzem diretamente, como também possuem lojas, e que atendem, então, um nicho de mercado específico, em Presidente Prudente, de classes médias e alta, preocupadas, então, com a qualidade nutricional dos alimentos. Há uma grande diversidade dos produtos cultivados, mas predominam as hortaliças de folhagens, entre elas as alfaces de diversas variedades, couve, almeirão, salsinha, cebolinha. Os canais de comercialização também são heterogêneos, como a Rosângela estava dizendo há pouco, mas se destacam, no caso dessas hortas comerciais de Presidente Prudente, Alves Machado, as feiras livres, pequenos mercados de bairros, bancas de rua e a venda nos próprios locais de produção, nos pontos de venda colocados, então, próximos das hortas. E o uso da água, então, que também é um problema, muitos recorrem à abertura de poços semi-artesianos, muitos dos quais perfurados sem autorização da autoridade competente, se anuência, então, do poder público. Assistência técnica não existe nem para pequeno produtor rural, imagina, então, para o produtor urbano, que sequer os técnicos responsáveis reconhecem a existência deles. Então, o poder público não possui estrutura suficiente para atender. Muitas vezes, os próprios produtores também nem demandam esse tipo de atendimento, porque preferem resolver os problemas de maneira mais imediata, consultando, então, os vendedores das lojas de insumos, de cooperativas que também vendem insumos, que já com o intuito de vender os produtos, já orientam os agricultores como devem utilizar esses produtos. Também não acessam linhas de crédito, como o Pronaf, por exemplo, até porque, não só porque não sabem, mas também muitos agricultores urbanos se dedicam em tempo parcial, ou têm uma renda superior à admitida pelo Pronaf, então eles não têm recorrido ao financiamento do Pronaf. Então, embora eles possam, teoricamente, ter acesso às políticas públicas, como o Pronaf, ou recorrer à venda dos seus produtos pelos mercados institucionais, poucos, de fato, que conseguem fazer isso. Então, eu fico por aqui e agradeço, então, ao SEI, mais uma vez, a Maribel e ao Rui aí por organizar esse evento nas condições excepcionais que a gente vive no momento. E, mais uma vez, eu peço desculpas aí pelo microfone e por ter tirado a Rosângela da frente do computador dela aqui. Obrigado. Muito obrigado, Antonio. Estas dos comunicaciones, la Rosângela y la tuya, habla de estas agriculturas urbanas y cómo no sé si se complementan o no, estos huertos más comerciales con los pequeños huertos y cuando llega la presión urbana en estas zonas ocupadas por la agricultura en la ciudad, ¿cuáles son los primeros en decidirse a abandonar esas huertas para la edificación? O si esta presión es muy tenue
o no sucede en este momento? ¿Sí? Sí, tenéis que dar el altavoz. Creo que se ha desconectado. Alô, oi? Ahora. Oi, Marina. Então, no caso brasileiro, a dispersão espacial no crescimento da cidade é enorme justamente em função dos interesses do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, o que abre espaço, então, para a existência de muitas hortas no interior da malha urbana. Diferente das cidades europeias, que são muito condensadas, no caso brasileiro, as cidades, sobretudo cidades do interior, como é esse caso nosso aqui, estudado, as cidades elas têm uma dispersão espacial enorme, muitos terrenos, então, ficam disponíveis. É claro que as áreas mais nobres, essas hortas, quando esses espaços se tornam mais atrativos para os empreendimentos, eles mudam. Então, essa é uma característica da nossa pesquisa, porque em pouco tempo há uma migração muito grande das hortas. As pessoas, elas mudam o local da produção com muita frequência. Mas, ao mesmo tempo, as hortas têm um papel funcional importante, porque mantém esses terrenos em condições mais favoráveis em termos de capina, de se evitar, então, que os animais peçonhentos se proliferem. Então, as hortas são toleradas, vamos dizer assim, pelo mercado imobiliário até o momento que lhe convém. A partir do momento, então, em que realmente o interesse econômico é maior, essas hortas elas são distanciadas, vamos dizer assim, dessas áreas mais nobres. É assim, a lógica é mais ou menos essa. Obrigado. Bien, creo que no hay alguna pregunta. Entonces vamos a pasar a la última de las comunicaciones de este panel dedicado a los espacios rurales y a la producción agrícola. Y creo que está conectada Tatiana dos Santos Carballo para hablarnos en esta ocasión sobre la alimentación segura, enlazando con algunos de esos objetivos del milenio y de esta seguridad alimentaria, la que es una preocupación en todos, yo diría que no sé si en todo el mundo, pero en muchos de los lugares y también en Portugal, en España, ¿no? Ayer se presentaba el número 38 de la revista Iberografías, cuando el 37 estaba dedicado, como habéis podido ver, a esos puentes entre la agricultura familiar, la agricultura biológica y esa seguridad alimentaria. Bien, digo que entonces Tatiana dos Santos Carballo nos va a hablar de esa alimentación segura a partir de las huertas sostenibles con la reutilización de pneus usados en las comunidades más vulnerables. No sé si Tatiana estaba hace un momento. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Está bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a coautora, Vera Lúcia de Almeida. A Taiana teve um problema de conexão e ela me passou a senha, porque pelo meu eu não estava conseguindo conectar. Tá bem. Então, eu vou apresentar, tá? Infelizmente, aqui em Porto Velho, a gente está tendo um pouco de dificuldade em relação à energia mesmo. Bom, alimentação segura a partir de hortas sustentável com reutilização de pneus usados em comunidades vulneráveis. São coautores desse trabalho eu, Vera Lúcia de Almeida, eu sou acadêmica de Engenharia de Produção, a Taiana dos Santos Carvalho é acadêmica de Nutrição, a Lívia Ferreira das Neves também é acadêmica de Nutrição, a Vívia de Almeida Torres é acadêmica de Biologia e o Pedro Henrique Carvalho, Brasil, de Engenharia de Produção. Com exceção da Vívia, os demais somos todos alunos do Centro Universitário São Lucas e a Vívia é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, é um trabalho também multidisciplinar. Todos nós, como estudantes, nós entendemos que não tem sentido passar 5 anos, 6 anos numa faculdade
e o nosso aprendizado não servir como ponte entre os problemas sociais. Infelizmente, aqui na nossa região, as famílias carentes carecem de muita atenção quando se trata de alimentação saudável, uma vez que a FAO recomenda o consumo diário de 400 gramas de alimentos, né? No mínimo 400 gramas de frutas e verduras por dia. E as famílias aqui não chegam a consumir nem 50 gramas. Por quê? Porque a renda per capita delas é bem limitada. Então, diante dessa situação, nós sugerimos montar essas hortas, reutilizando o máximo de resíduos possíveis. Então, o pneu veio como alternativa para substituir a madeira, uma vez que se a gente utilizasse a madeira, mesmo proveniente de reutilização, iria aumentar o custo da horta. E a intenção era que a horta tivesse um custo quase zero ou próximo a zero para que se tornasse acessível para essas famílias. Então, a horta ela atende os ODS 2 e 3 da ONU, né? O 2 que é a fome zero e a erradicação. Fome zero e... Só um minuto aqui, travou aqui. Só um pouquinho. A fome zero e a agricultura sustentável e a saúde e o bem-estar. Então, diante dessas perspectivas, nós desenvolvemos essas hortas, só reutilizando praticamente resíduos. A gente reutiliza para fazer a compostagem do alimento, para gerar o bioadubo saudável. Nós reutilizamos galões de água vencidos, baldes reutilizáveis também de plástico, tudo retirado do lixo. Cartelas de ovos usadas viram sementeiras, que é o segundo passo de construção dessas hortas, e o biofertilizante vem depois da preparação da composteira, que também são utilizados, para que essas famílias tenham acesso a uma alimentação rica, sem uso nenhum de agrotóxico, que é um dos grandes causadores também de problemas e de doenças. Uma vez que, de acordo com a FAO também, no Brasil se consome aproximadamente, uma pessoa tem acesso a aproximadamente 7 litros de agrotóxico por ano, que é muito, muito alto, né? Então, os pneus aqui a gente encontra com abundância, uma vez que os ecopontos que deveriam existir na cidade, é muito difícil a gente encontrar. Então, nas borracharias, em vários lugares tem em quantidade esses pneus e as pessoas e eles cedem para a gente como parceria mesmo e uma forma de reaproveitar esse material. A gente não planta direto no pneu, a gente reaproveita outras embalagens também e o pneu ele serve como base para suportar o peso das hortas. Como a gente seleciona essas famílias? A gente vai para os bairros mais carentes da cidade, vê a realidade dessas famílias. Então, a gente pega uma rua inteira, faz uma palestra com essa rua, promove uma palestra, uma conscientização e pega a família que tem mais crianças, idosos, pessoas com deficiência e a gente começa a trabalhar e convida a comunidade ao redor dessas casas para participarem, para aprender. O que a gente viu que nós assim percebemos de retorno assim bem positivo nesse projeto é que as crianças começam a se envolver mais, têm curiosidade, querem participar do processo, terminam ajudando nas hortas também. E quando a gente volta depois para verificar, as crianças geralmente estão como principais interessadas no funcionamento, elas ficam encantadas em ver o crescimento da hortaliça, da verdura. Então é isso, o projeto de trabalho dessa maneira, a gente mantém um projeto 100% com doação e com venda de rifas na faculdade, e eu posso dizer que a nossa maior conquista é a qualidade da melhoria de vida dessas famílias e o valor, porque quando a gente está fazendo uma horta numa casa dessas, a gente percebe
que a família parece que vai se reconstruindo junto com o projeto. A família se sente valorizada também. Para a gente é uma coisa, é uma atividade simples, possível de ser realizada em qualquer lugar, mas a gente vê que essas famílias carecem de tanta atenção que elas dão muito valor e atenção e total contribuição para esse projeto. Então, o resíduo orgânico delas não é mais descartado. O resíduo orgânico volta para essa família em forma de adubo, onde se gera o seu próprio alimento, de forma sustentável e saudável. Muito obrigada, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Este proyecto sí que incide verdaderamente en esas propuestas de alimentos kilómetro cero, más bien metro cero, puesto que están directamente conectadas en las casas. Creo que tenemos 5 minutos si alguien quiere intervenir, si hay alguna otra pregunta, si alguno de los panelistas quiere decir cualquier cosa. ¿Está bien? Está bien, yo creo que entonces vamos a permitir, como ayer decía el profesor Lucio, un coffee break antes del, aunque cada uno en nuestra casa, en el lugar en el que nos encontramos, y creo que ha quedado patente en este panel dedicado a los espacios rurales, a las nuevas propuestas, esas dos líneas que se han expuesto aquí, ¿no? Por un lado, esas propuestas de agronegocio, esas otras propuestas también un tanto faraónicas, ¿no? De trasvases del río San Francisco para solventar esos problemas del noreste, o también esas propuestas mucho más sociales ligadas a Mozambique, al que ahora nos acaban de exponer, y por supuesto esos huertos urbanos. Con esto acabaríamos este panel para dar paso, supongo que en 10 minutos, a propuestas también de estas dinámicas socioeconómicas en los diferentes contextos territoriales, pero cambiando la mirada hacia este mundo urbano, hacia ese patrimonio urbano, hacia las ciudades. Agradecer a todos los comunicantes sus buenas aportaciones para todos, agradecer vuestra participación en el curso, igual que el resto de los comunicantes, de los panelistas. Sin vosotros el curso no es posible, y agradecer también a todos cuantos habéis estado conectados en este foro, en esta sesión síncrona a través del Zoom, en este curso de verano, en esta 20ª edición que pensábamos celebrar de otra manera, pero que ha tenido que celebrarse de esta forma. Nos vemos, por tanto, en unos minutos con el profesor Pedro Pita como moderación. Boa tarde, bon dia a tots i nos vemos.